Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Meu cordial bom dia a todos que nos acompanham neste domingo lindo aqui em Francisco Beltrão, já o sol aparecendo um pouco, e 31 de outubro de 2021, um dia em que nós queremos mais uma vez trazer a todos que nos acompanham uma mensagem de paz, de esperança, uma mensagem que possa trazer ao seu coração também alento, se porventura você estiver um tanto entristecido, um tanto realmente incomodado pelas situações e circunstâncias da vida. Nosso carinho e abraço a todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham a cada domingo no programa Boas Novas. De uma forma muito especial também quero abraçar nosso querido professor Guilherme Paulo Karklin e sua esposa Nancy, que estão lá em São Paulo, né? De uma forma muito especial, dizendo a eles também da nossa alegria em poder enviar essa saudação a eles. Diante de muitas lutas e embates que todos nós estamos vivendo neste tempo, e não poucas vezes nós temos nos considerado, sim, pequenos e incapazes, né, para enfrentar as tantas adversidades que surgem, mas quando olhamos para a palavra de Deus, é uma palavra que nos fala desse Deus de poder, de um Deus que é grande, que é muito além da nossa capacidade e que nos torna vencedores nas nossas lutas. O salmista, ele fala no Salmo 145, no verso 3, o seguinte: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. E é por isso que nós queremos louvar a Deus através da palavra, da música, neste momento, ouvindo o Gabriel Brito cantando Grande é o Senhor. Seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre
Como é bom poder ouvir desse Deus que é soberano sobre toda a terra e céu. E é por isso que nós vamos nos dirigir a Ele em oração nesse momento. Senhor Deus e Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti mais uma vez neste dia, com gratidão nos nossos corações pelas nossas vidas, com gratidão a Deus pelo lindo dia que nos concede, com gratidão, Senhor Deus, por saber que Tu é o grande Deus que se importa conosco, aquele Deus a quem nós podemos recorrer, e é isso que nós estamos fazendo nesta hora, recorrendo a Ti, intercedendo, ó Deus, pela nossa nação, intercedendo pelo nosso Brasil, ainda vivendo, ó Deus, um tempo de pandemia, para que, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, Tu possas, Senhor, trazer, ó Deus, a restauração plena para esta nação em todas as áreas, ó Deus. Pedimos, sim, ó Deus, pela área da saúde, pela área da educação, pela área, ó Deus, da política, Senhor Deus, para que a Tua justiça se manifeste sobre toda esta nação também, Senhor Deus. De uma forma especial, nós colocamos diante de Ti neste dia, ó Deus, a nossa gratidão, ó Pai, porque celebramos hoje, ó Deus, o dia da Reforma Protestante, Pai, um tempo, ó Deus, em que lembramos, trazemos à memória, Senhor Deus, aquilo que Tu permitiu que acontecesse há tantos anos, ó Deus, mas que foi de fundamental importância para que a Tua palavra continuasse sendo pregada da maneira, ó Deus, que ela é, da maneira correta, da maneira que Tu queres, ó Deus, que ela seja pregada, trazendo, ó Deus, a verdadeira esperança e a salvação a todos, Pai. Obrigado, querido Deus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão nos leitos de hospital, ó Deus. Nós temos tantas pessoas que ainda estão, ó Deus, carecendo do Teu socorro, ó Deus, do Teu milagre, Senhor Deus, na nossa cidade, espalhado, ó Deus, pelo nosso Brasil, ó Deus, tantas pessoas que estão sofrendo, ó Deus, familiares, ó Deus, também que estão entristecidos. Traz paz, traz alento, traz consolo, ó Deus, para aqueles que estão perdendo queridos neste tempo também, Senhor Deus. Neste dia nós entregamos também os profissionais da área de saúde nas Tuas mãos uma vez mais, ó Deus. Médicos, enfermeiros, ó Deus, pessoas que trabalham nas unidades de saúde espalhadas, ó Deus, pelo Brasil afora, que Tu estejas ali, ó Deus, levantando, dando ânimo redobrado sobre estas vidas para que, ó Deus, como eles fazem, ó Deus, com tanto amor, com tanta dedicação, ó Deus, Tu os proteja e os livre também neste tempo, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Abençoa este programa, abençoa este dia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O programa Boas Novas, ele é levado aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Princesa, AM 930 kHz, e também transmitido pelo site celesc.com.br e ao vivo pelo Facebook, como muitos estão acompanhando neste momento. E você que nos acompanha pelo Facebook, compartilhe para que outros amigos e outras pessoas também recebam e possam ouvir esta mesma mensagem. E também é disponibilizado no canal de YouTube da Igreja Batista Central FB. O salmista, mais uma vez, ele nos traz uma palavra. E no Salmo 62, no verso 7, diz: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Pensando no dia de hoje, dia 31 de outubro, quando se celebra a Reforma Protestante, lembramos que em 1517 o monge Martinho Lutero, então, encabeçou esse movimento que trouxe realmente um entendimento maior a respeito da própria palavra de Deus. E a Reforma Protestante traz nas suas premissas, uma delas fala sobre a salvação, e que é a salvação que Deus tem para todo aquele que nele crer. E essa salvação é algo que vem de uma forma gratuita para a vida das pessoas, algo que não depende de méritos. E com essa convicção também Martinho Lutero, inspirado por Deus, escreveu um hino que marcou a história das nossas igrejas até o dia de hoje. Então, um hino que reportamos de 1517, escrito naquela época. Nós vamos ouvi-lo agora, com Luciana de Bortoli, Castelo Forte. Escolhe bom escudo.
Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, vez mulher, embora a vida vá, com nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém. Como é bom ouvir um hino que nos fala de uma grande verdade bíblica. Não podia deixar também de lembrar neste dia da nossa querida irmã Cleonice Scarsi, que está completando mais um ano de vida. Então vai o nosso abraço também a essa querida irmã no dia de hoje. Quero pensar um pouco com vocês, queridos ouvintes, sobre essa reforma protestante que já mencionamos, mas no aspecto daquilo que ela diz a respeito da salvação. Como nós sabemos, hoje é 31 de outubro, evangélicos, de uma maneira geral, comemoram essa reforma religiosa que aconteceu em 1517, deflagrada pelo monge agostiniano Martinho Lutero, quando ele fixou ali, nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra as incoerências bíblicas praticadas pela igreja naquele tempo. A reforma não foi uma inovação da igreja, mas uma volta à doutrina dos apóstolos. É isso que nós podemos pensar quando nós conhecemos a história da reforma. Não foi um desvio de rota, mas uma volta às Escrituras. E dentro daquilo que a reforma resgatou estava a doutrina apostólica da salvação, pela graça, independente dos méritos humanos. Agostinho de Hipona, no século V, já havia condenado os seguidores dos ensinos do monge Pelágio, que viveu alguns séculos antes dele, e ensinava que o homem não está em estado de depravação total,
e que ele é tão livre quanto Adão antes da queda para escolher o bem e o mal, e que o homem tem poder em si mesmo para escolher e fazer o bem. A doutrina da salvação, então, quando nós vemos através da Bíblia, conforme a interpretação também da Igreja Romana, houve um certo desvio dessa verdade, porque quando nós vemos a história, mostrou que ela estava pregando o sinergismo, ou seja, a salvação como um resultado de uma cooperação humana e divina. E essa ideia acabou se popularizando até mesmo entre evangélicos, e assim então muitos acabaram crendo que Deus não negará sua graça àqueles que fazem o que lhes é possível fazer. Ou seja, como o ditado popular nos diz, Deus ajuda quem cedo madruga. Mas a doutrina bíblica da graça de Deus, ela precisa e deve ser entendida, e é por isso que nós continuamos pregando em todo o tempo, para que o mundo de hoje também saiba que esta é a verdade de Deus para todo homem. É só pela graça que todo pecador chegará diante de Deus. Por isso é que nós não deixamos de falar desta verdade bíblica que mostra e aponta o caminho certo para todo homem, para todo pecador. Então, neste dia especial, eu quero que você, querido ouvinte, você que nos acompanha, possa entender realmente que a salvação vem de Deus e é pela graça. A primeira coisa que eu posso pensar com você nesta manhã é que o homem está morto em seus delitos e pecados e não pode, de forma alguma, chegar a Deus por si mesmo. Essa é a condição de todo homem, não importa a raça, não importa sexo, nacionalidade, seja ele rico ou pobre, ou qual for a condição do mesmo. É por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 10 e também no verso 23, ele fala dessa realidade de todo homem. E ele ali diz, não há justo nenhum sequer, apontando para um homem pecador. E no outro versículo ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a salvação do homem, ela é uma iniciativa divina por conta daquilo que o homem é, por conta do seu pecado, por conta da vida que ele tem. Tudo provém de Deus. A queda não trouxe, apenas alguns transtornos e feridas para o homem. Na verdade, a queda trouxe-lhe a morte eterna. O homem não está apenas ferido, mas morto nos seus delitos e pecados. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele afirma ali com muita clareza a respeito daquilo que o Senhor Jesus fez. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem, no seu estado natural, ele é inimigo de Deus. Ele é escravo do pecado. Ele é prisioneiro de Satanás, do mundo e da carne. Então, se Deus não tomasse a iniciativa da nossa salvação, estaríamos rendidos ao pecado e condenados à perdição eterna. É por isso que você precisa conhecer a Deus e a graça salvadora que Ele está te oferecendo na pessoa de Jesus. Mas como fazer isso, talvez você pergunte? E eu posso te dizer, você precisa se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Esta é a maneira, porque a Bíblia é muito clara que diz, quando nos diz na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no verso 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para que você saia dessa condição de morte eterna e receba a salvação eterna em Cristo Jesus, a vida eterna, você precisa reconhecer a sua condição de pecador, confessar seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. A segunda coisa que nós queremos pensar nesta manhã é a respeito também dessa salvação pela graça, que diz que a graça ela é soberana e ela não depende dos nossos méritos, de méritos humanos de forma alguma. Foi Deus quem nos escolheu e não nós a Ele. Foi Ele quem nos amou primeiro e não nós a Ele. Até a nossa resposta ao amor de Deus é obra de Deus em nós. Nós precisamos entender esse grande amor de Deus quando olhamos a sua palavra e nos diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus é quem opera em nós também tanto querer como realizar. A nossa salvação foi planejada, foi determinada por Deus na eternidade, consumada por Cristo na cruz, aplicada pelo Espírito Santo em nós, sem qualquer mérito, sem qualquer coisa que viéssemos a fazer. Então o apóstolo Paulo, mais uma vez,
escrevendo na sua carta aos Romanos, ele diz lá no verso 16 do capítulo 9, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E é desta maneira que nós podemos entender esse amor de Deus se expressando, se manifestando sobre as nossas vidas, em que Deus nos amou. E depende tão somente também desse grande amor, da misericórdia de Deus, para que nós venhamos a entender e conhecê-lo para a nossa salvação. Não depende de desejo, não depende de esforço de quem quer que seja, mas dessa misericórdia de Deus. Por isso também Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 2, os versos 8 e 9, está ali muito claro. Ele diz ali, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito clara a palavra de Deus, dizendo a maneira pela qual todos os homens podem receber a salvação em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé. Não por qualquer outro esforço ou mérito que venhamos a fazer, mas é um presente de Deus para quem nele crê. E a Reforma insistia nesse conceito teocêntrico, exaltando a graça salvadora de Deus, de que apesar de termos o livre-arbítrio, necessitamos tomar a nossa decisão pela graça de Deus, aceitar, receber, porque isso nos traz a salvação, não por aquilo que venhamos a fazer, por nossa boa conduta ou por nossa má conduta, muito menos pelas nossas boas obras. É pela graça somente. E a terceira coisa que nós podemos pensar nesta manhã a respeito dessa graça salvadora é que essa graça de Deus ela é suficiente para a salvação de todo aquele que nele crer. A nossa salvação, então, é resultado da obra única e exclusiva do Espírito Santo em nós, quando ele aplica em nosso coração os efeitos do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Nós não podemos nem precisamos cooperar com as obras, sacrifícios ou penitências para sermos salvos ou aceitos por Deus. Nós somos aceitos no amado, o eterno Filho de Deus. O profeta Isaías diz que as nossas justiças se assemelham a trapos de imundícia, e ele escreve isso no capítulo 64 do seu livro, no verso 6. Ali ele diz, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Então você percebe, querido ouvinte, que não haverá esforço maior que venhamos a fazer que possa ajudar Deus no seu propósito redentor. É uma pretensão tola de nossa parte, é um atentado inconsequente à soberania de Deus quando nós pensamos dessa forma que podemos fazer alguma coisa para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Cabe, mais uma vez, reafirmar o texto que já mencionei antes. A salvação é pela graça e mediante a fé. Não é algo que venha de nós. É um dom de Deus, um presente de Deus. Portanto, não adianta as nossas boas obras, porque elas não nos levarão ao céu. O apóstolo Paulo, ele é um servo de Deus que esclarece com muita firmeza estas coisas nos seus escritos. E mais uma vez nós podemos ver quando ele escreve na carta a Tito, ele está dizendo que essa graça de Deus é para todos. Essa graça de Deus ela é suficiente para todos aqueles que creem. E ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós podemos perceber aqui os grandes benefícios da graça salvadora de Cristo, que estão à disposição de todos quantos nele creem. Então, queridos, a salvação é de Deus, ela é realizada por Deus, ela é aplicada por Deus, ela é garantida por Deus, para que a glória seja só de Deus. Então, nesta manhã, é um tempo também de uma grande reflexão, eu creio, na sua vida. É um tempo, uma hora em que você tem a oportunidade de colocar em teu coração essa certeza, essa convicção
de que também precisa dessa salvação eterna preparada por Cristo Jesus através da sua morte sacrificial naquela cruz. Creia em Cristo Jesus e receba a salvação eterna, porque somente através dele você verá a Deus na eternidade. Que Deus possa completar no seu coração a palavra nesta manhã e que você possa honrar a Deus também, buscando conhecê-lo e recebê-lo como único e suficiente Salvador em sua vida. Nós queremos ouvir mais uma mensagem cantada que diz que Deus, somente Deus, convencedores por Cristo. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvar somente a Deus. Que convite maravilhoso. Que você possa também fazer isso, porque somente dele vem a salvação. Quero fazer um convite a você, querido ouvinte, que nos acompanha, para as programações da Igreja Batista Central de Francisco Beltrão, que está localizada na Rua Sergipe, número 1152. No próximo sábado, dia 6/11, nós teremos uma palestra voltada para Outubro Rosa, Novembro Azul. Teremos como palestrante o Dr. Cícero Lima, e o tema será Cuidando do Bem Mais Importante, a Vida. Você é cordialmente convidado próximo sábado às 19h30, no dia 6/11, na Igreja Batista Central aqui de Francisco Beltrão. Também quero
deixar a você o convite para os nossos demais programas. Hoje, às 9 horas e 45 minutos, nós teremos a nossa Escola Bíblica Dominical e logo mais às 19 horas, nosso culto de adoração a Deus. Você é cordialmente convidado também. Nós estamos cuidando, estamos tendo todos os cuidados necessários ainda, em função da própria pandemia. Então temos ali álcool gel, temos todos os protocolos sendo observados. Então que você possa estar conosco sem qualquer temor, será muito bem-vindo entre nós. Também quero deixar à disposição o meu telefone, meu WhatsApp, para qualquer dúvida que você tenha, se desejar falar e conhecer um pouco mais a respeito de Deus e do seu plano para a sua vida, você pode fazer contato 44 98851 8355. Terei imenso prazer em atendê-los. E finalmente, mais uma vez, desejo a todos uma semana de bênção, de paz, debaixo da graça de Deus, desejando que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Uma semana abençoada a todos vocês, queridos ouvintes. Que Deus os abençoe. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas.